Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa aqui, composta pelo Wagner, pelo Alfredo, nosso deputado, Chiquinho, também o Bruno e o Sebastião Correia, que foi vice-presidente do Panaton Internacional, membro do Panaton de Ribeirão Preto. Agradecer a presença do Sérgio Schmidt, que foi past-presidente de Juiz de Fora, e o Renato também, que é integrante da diretoria do Panaton Juiz de Fora. Estimados amigos, conhecidos aqui da educação física e do esporte, é, é um momento assim muito importante hoje, porque com alguns eu comentei aí, o Panaton veio para o Brasil em 1974, com o professor Henrique Nicolini. E desde lá, o sonho do professor Henrique Nicolini era fundar o Panaton no Rio de Janeiro. E nunca teve sucesso assim no encontrar as pessoas certas para que pudessem desenvolver um trabalho social, esportivo, defendendo o fair play, o resgate da memória esportiva, o esporte social, a educação física. Nós tivemos em 2016 uma reunião aqui no Rio de Janeiro, no período das Olimpíadas, porque o presidente do Panaton Internacional, Pierre Zappelli, era um suíço e a esposa dele era funcionária do Comitê Olímpico, não é funcionária do Comitê Olímpico Internacional. E aí, na oportunidade, nós fizemos uma reunião aqui com vários convidados. O Zé Fernandes fez um contato, o professor Públio também, que tinha vários contatos aqui. E nós acabamos fazendo uma reunião, mas também não obtivemos sucesso. E, ultimamente, aí o Giorgio Stiliano Hatzidax, que é da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, presidente do Panaton de São Paulo, conversando com o Wagner. A gente sempre teve junto lá na FIEP, em Foz do Iguaçu, tudo, mas o Jorge conversando com o Wagner, e ele falou: não, eu vou abraçar essa empreitada. E a partir daí a gente começou a conversar. Acho que faz um ano, né, Wagner, que a gente está conversando e amadurecendo a possibilidade. A gente sabe a dificuldade que é a criação, a fundação de um clube, a manutenção de um clube também é uma dificuldade muito grande. Ainda mais nos dias de hoje, a gente fala assim muito que Lions, Rotaries, Panaton, maçonaria enfrentam uma dificuldade muito grande na implantação e na renovação dos seus clubes para desenvolver um trabalho comunitário, social, esportivo, mas sempre a gente encontra pessoas com o propósito de conseguir desenvolver esse trabalho. E eu gostaria, lógico, aproveitando a oportunidade, hoje, até para muitos, ver se minhas folhas aqui estão. Está faltando. Primeira página, como eu gostaria de ressaltar aqui, do início do Panaton, em 1951, quando rotarianos que reuniam para os seus encontros, e esses todos atletas olímpicos, atletas italianos, e eles falaram: por que a gente não desenvolver, criar um clube
no mesmo formato do Rotary, mas só de esportista, onde a gente pudesse se encontrar mensalmente para trocar ideias e falar dessa questão esportiva. Tanto é que no início, em 1951, o clube chamava Dinar Sport, que significa que veio do jantar, né, esportivo. E aí tanto é que nesse início, muitas vezes chamava o Rotary do esporte, até que foi criado o nome Panato, que vem do latim pan, todos, atlon, esportes, todos esportes. E também com o lema Lud Iugit, quer dizer, o esporte unge, o esporte une. E através dali eles começaram a desenvolver este movimento, que ainda não tinha, como falei, não tinha sido definido. E aí foi através do Ludovico Foscari, que embora não fosse conhecido até em 1955 como Rotary dos Esportistas. Cumprindo seus objetivos, o movimento panatlético se espalhou ao longo dos anos, subsequente em toda a Itália, e a partir de 14 de maio de 1960, em Pávia, passou a transcender a áreas internacionais, porque eles criaram clubes na França, na Espanha e na Suíça. E para ele se tornar internacional, tinha que ter no mínimo 3 países. Então, a partir de 1960, ele passou a ser internacional. Na América, o Panato veio em 14 de nove de 1967. Veio para Buenos Aires, na Argentina. E, e na época, o clube foi fundado o clube lá na Argentina e eram dirigentes da natação. E naquela época, o professor Henrique Nicolini era presidente da Confederação Brasileira de Natação. E aí, uma competição em Buenos Aires, ele acabou apresentando para os interessados o Panato. E aí o Panato tomou rumo do Brasil, do México, do Uruguai, foi tudo basicamente nessa mesma época. E em 1974 foi quando foi fundado o Panato de São Paulo, pelo professor Henrique Nicolini. O Panato é internacional, ele atua em 3 continentes, na Europa, na América e na África. Hoje nós somos 287 clubes em 24 países. Obviamente com o maior número de clubes. Por sua vez, ele é subdividido em áreas, em 13 áreas, que tem área na Bélgica, no Brasil, na França, no México, no Uruguai, na Argentina, no Equador, que são os distritos, que são formados os distritos. E aqui do distrito, hoje que eu estou atuando como o responsável pelo Distrito Brasil, o Coronel Correia também já foi, na época, governador, o professor Hélio Mafia também foi governador, do Sérgio Barbur, que foi secretário estadual de esportes, também foi governador, e o professor Nicolini, nos seus primeiros anos, que foi também o governador do Distrito Brasil. O Panato ele é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, ele tem uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional para desenvolver os projetos sociais esportivos pelo mundo. Inclusive agora a Fundação Domênico Chiesa, que é do Panato Internacional, está num concurso de fotografias, que é um concurso internacional que é distribuído para todos os clubes no mundo inteiro na participação. É uma participação. Esse ano é um desenvolvimento entre jovens, que é foto, o mundo que eu vivo, de 18 a 35 anos. E, lógico, que tem uma premiação até financeira ou receber um prêmio lá na Itália quando é finalizado esse trabalho. Estou sintetizando aqui, viu, gente, para não ficar muito tempo aqui. O Panathon Clube São Paulo,
que foi o primeiro clube no Brasil, ele nasceu da amizade existente entre dirigentes da natação brasileira e argentina. No Brasil, o jornalista, professor e dirigente Henrique Nicolini, considerado por todos nós como o pai do Panato no Brasil, que ele também está hoje no Guinness Book como o repórter esportivo mais antigo, que mais trabalhou quase 70 anos como trabalhando na imprensa esportiva, principalmente na Gazeta Esportiva, que ele trabalhou por muitos anos, cobrindo várias Olimpíadas, vários movimentos mundiais, e ele que foi considerado o pai do Panato no Brasil. A Assembleia de Fundação aconteceu na Federação Paulista de Basquete, na Rua Frei Caneca, então presidida pelo senhor Oswaldo Cavilha, que foi presidente por várias vezes. Eu, inclusive, tive o prazer de trabalhar com ele quando eu era preparador físico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Ele era a pessoa que tinha um olhar para o basquete feminino, e muitas vezes o só o masculino que tinha muitos dirigentes que acompanhavam, mas no feminino era o professor Henrique Cavilha, o Oswaldo Cavilha, que sempre defendeu e lutou pelo basquete feminino. Nessa reunião de quarta-feira, de 7 de agosto de 74, liderado por Henrique Nicolini, ocorreram figuras do esporte como Walter Abrão, Sérgio Bastos, Fábio Lazzari, Flávio Iazetti, José Antônio Inglês, Marcelo de Castro Leite, que foi dirigente do SESI por muitos anos, com os projetos esportivos implantados no SESI, muito pela figura do Marcelo de Castro Leite, e o Mário Cardoso Xavier. O professor Henrique Nicolini foi membro de honra do Panato Internacional, decano, jornalista esportivo inserido no Guinness Books por atuar em várias Olimpíadas e trabalhar quase 70 anos na imprensa esportiva, o maior dos anos na Gazeta, maioria dos anos na Gazeta Esportiva. Por iniciativa quase messiânica de Henrique Nicolini, uma das primeiras metas após fundar o Panato de São Paulo foi expandir o movimento panatlético no Brasil. E após 3 anos, existiam 6 clubes brasileiros, possibilitando, em 78, a formação do 11º Distrito do Panato Internacional, hoje Distrito Brasil, que agrega 11 clubes. O dinamismo, então, do governador do distrito, Henrique Nicolini, na tarefa de aglutinar e organizar esses primeiros clubes no Brasil, permaneceria como governador nos períodos de 78 a 81, de 82 a 85, de 86 a 88. E com sacrifício hércule, prosseguiu na tarefa de incentivar e fundar outros clubes, além de fortalecer e expandir o número de associados. A abrangência do movimento conseguida por esse panatleta fica evidente quando se relaciona os clubes Panato que foram fundados no território brasileiro, que, como se sabe, tem uma dimensão continental e numa época em que os meios de comunicação não contavam com a computação e internet. A relação a seguir apresentamos aí aos atuais clubes fundados no Brasil. Jaú foi fundado em 2017. Juiz de Fora, 27/11/1976. Mococa, 1 de setembro de 1978. Piracicaba, 17/8/1990. Recife, 7 de setembro de 1979. Ribeirão Preto, 30 de agosto de 1993. São José dos Campos, 28/9/1992. São Paulo, 7 de agosto de 1974. Sorocaba, 15/8/1981. Taubaté, 30/8/1993. Votorantim, 17/1/2017. Votorantim até teve uma história, fundou o clube em 2001, ficou 10 anos, depois fechou, e aí em 2017 foi reaberto. Então são esses clubes, e agora
com muito orgulho, o 12º clube, que é o Panathon Clube do Rio de Janeiro, que foi pelo Panathon Internacional, fundado em 30 de janeiro de 2025. E a sua ata, a sua assembleia, nessa data de hoje. Quer dizer, a autorização do Panathon Internacional aconteceu nessa época. Então, eu acho que é importante esse relato para que as pessoas possam conhecer a história do Panathon e, logicamente, que hoje a gente está muito associado ao poder público também, porque a gente sempre defendeu essas bandeiras do fair play, do resgate da memória esportiva, do esporte social, sempre meio na raça, mas a gente vê hoje dificuldades. Então a gente já vê alguns clubes, São Paulo tem parceria com o poder público, Sorocaba, nós conseguimos emendas dos vereadores para 5 projetos que a gente está desenvolvendo em Sorocaba, inclusive o projeto que é o prêmio para os destaques do esporte, que já é realizado há 42 anos, e nesse ano passado foi o primeiro ano que nós tivemos uma emenda de vereador para poder homenagear 125 atletas que foram destaque no esporte, que conseguiram medalha de ouro em competições regionais, estaduais, nacional e internacional. Juiz de Fora desenvolve também um projeto de premiação, o Prêmio do Mérito Panathon, só que também eles fazem um evento muito grande, que é uma feijoada, e com recursos eles fazem essa homenagem. Taubaté desenvolve esse projeto também, São Paulo desenvolve esse projeto, e a gente está buscando, e como eu falei, Sorocaba e como outros clubes, a gente procurar regularizar o seu estatuto e fazer essas parcerias para que a gente possa, num futuro, ter esse trabalho. Como até eu conversei com o deputado ali, estava falando, esse ano nós temos o Congresso Pan-Americano no México, em outubro. E todo o congresso a gente debate um assunto importante que o país abraça. E esse ano vai ser a educação física e o esporte escolar, lá no México. O Brasil já realizou em 2017 em Recife, quando se debateu a mulher no esporte. E agora a gente quer, em 2027, trazer essa temática, não, um tema importante que possa ser desenvolvido em 2017, com representantes de toda a América e também da Europa, que vem vários. Não, não, 2027, 17 não, 2020, 2017 foi Recife, onde nós fizemos. A ideia é trazer novamente para o Brasil e, lógico, que a gente vai trazer para um local onde tenha um clube, né? Ou vai para Recife, ou para Juiz de Fora, ou para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ou Sorocaba, ou Ribeirão Preto, que a gente vai procurar fazer uma parceria e trazer esse evento importante, que a gente sempre teve uma parceria. Nós, Sorocaba, já realizamos diversos projetos em parceria com o Conselho Regional de Educação Física, fizemos também há 8 anos atrás, com o Conselho Federal também de Educação Física, que foi parceiro também nesse evento, o Comitê Olímpico Brasileiro, e eu acho que o Rio de Janeiro tem muito trabalho que possa ser desenvolvido através dos seus sócios e através das parcerias que virão. Então, é uma empreitada, viu, Wagner? Difícil, mas é uma empreitada importante para aquilo que a gente possa. Eu falo assim que as pessoas do Parto são pessoas especiais, porque a gente paga para trabalhar. Quer dizer, a gente vem para despesa para aqui, eu vim com minha despesa, o Correia veio com a sua despesa, o Schmitz também, Renato, todo mundo. E a gente procurar desenvolver esse trabalho eu digo assim, talvez até uma retribuição de tudo aquilo. A gente que foi do esporte, da educação física, tudo aquilo que a gente tem, nós conseguimos através do esporte e da educação física. E é uma maneira de retribuir tudo isso através de um órgão internacional que é o PAN. Então, agradeço aí a presença de todos vocês. E aí a gente vai para a cerimônia aí de fundação do Panathon Internacional Clube Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas. Com a palavra, o senhor Wagner Domingos Fernandes Gomes. Boa tarde a todos.
cumprimentando ao presidente do Panato Internacional Distrito Brasil, senhor Pedro, eu cumprimento a todos da mesa. E eu gostaria de abrir só dizendo o seguinte, que para conseguir o que conseguimos, não seria possível sem as parcerias dos amigos que estão aqui presentes e alguns que não puderam estar, que estão ladeando e compondo comigo esse grupo de pessoas para implantar o Panaton do Rio de Janeiro. Sem eles seria impossível fazer alguma coisa. Mas eu gostaria de passar a palavra nesse momento ao deputado estadual Francisco de Carvalho, porque eu sei que ele está com horário, ele tem sessão na Câmara hoje. Alô. Gente, boa tarde. Um privilégio estar aqui, a convite do meu amigo, meu parceiro, meu irmão Bruno Castro, cumprimentar a mesa, dizer o seguinte: eu sou um apaixonado por essas ideias, porque a gente no Brasil tem um problema gravíssimo, que é de não lembrar dos nossos heróis esportivos. Eu sou da época que nós, na escola, tínhamos uma orientação e havia um reconhecimento dos nossos grandes atletas da época. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático de um atleta que foi o maior atleta da história olímpica do Brasil, que foi Adhemar Ferreira da Silva. No Brasil, não tem uma homenagem ao Adhemar Ferreira da Silva, em lugar nenhum. E foi o primeiro atleta brasileiro chamado de Negro do Ouro. Na época, foi bicampeão olímpico. Na época que, para ser bicampeão olímpico, tinha que saltar de sapatilha que pesava 1 quilo, a pista era de carvão e a caixa de salto era de areia, de terra molhada. E o Adhemar, estou dando o exemplo do Adhemar, porque tem muitos outros que precisavam ser relembrados. E o Panatron tem essa missão. Então, eu quero me colocar aqui à disposição para a gente buscar na história esses atletas que fizeram a história do esporte brasileiro, Adhemar, Nelson Prudêncio. Eu vou falar mais da minha modalidade, mas posso falar do Silvio Fiolo, posso falar da Ida dos Santos, da Érica Lopes Rezende. Foram atletas que deram a vida pelo Brasil na época que o atleta tinha que pagar para competir, tinha que pagar para ir para os treinos, tinha que tirar do bolso para ir para os treinos. E a gente vai numa escola, vai em algum lugar. Quem foi Adhemar Ferreira? Fica todo mundo assim, não sei quem foi. Quem tem nem noção, nem ideia de quem foi o maior atleta da história olímpica desse país. Outro dia eu fui dar uma palestra numa escola de nível superior, perguntei se eles conheciam, se eles sabiam quem era Joaquim Cruz. Ninguém sabia. Como é que pode isso, gente? Isso é o fim da história. Isso é Brasil. Enquanto fora eles fazem homenagens anualmente a esses grandes ídolos, aqui a gente nem lembra, passa batido, como se nada tivesse acontecido. Então, eu queria parabenizar a iniciativa, dizer que eu me coloco à disposição para colaborar, porque eu sou professor de educação física, formado desde 1978, e me orgulho muito disso, porque eu sei da importância que a minha profissão tem, não só no esporte, mas na qualidade de vida do ser humano. A gente precisa ter muito cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, outras pessoas inabilitadas vão ocupar o nosso espaço, que é o que eles estão trabalhando para isso. Nós precisamos combater isso. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Mas, Francisco, nós temos na Rádio MEC uma fala do
Ademar Ferreira da Silva, na época por telefone gravada aqui na Rádio MEC do Rio de Janeiro. Nós temos isso no nosso acervo. Depois até vou ver se faço uma cópia e te encaminho. E agora o Pedro vai iniciar a nossa posse. Deputado, até é importante o, o, o nosso era panatleta em São Paulo. Inclusive, a gente tem lá dentro do Panato, foi a Flávia Azetti, que era vereador em São Paulo, né? Foi, que tem o nome de um viaduto na Marginal Tietê, um- dele. Eu acho que isso é o importante, a gente. E isso foi criado dentro do Panato, porque o vereador falou: não, nós vamos fazer uma homenagem, e, ele participava ativamente das reuniões do Panato, contando a história, a sua história nas viagens que foi na Suécia, 52, 56, né, nessas conquistas aí. E no São Paulo, que ele também era um atleta, é, justamente. Mas é isso aí. Então, para a gente fazer a posse antes da sua saída, deputado, eu gostaria que a gente pudesse fazer a posse da primeira do Wagner. E aí a gente vai instituir como um voto. Eu gostaria que você colocasse o voto do Panato no Wagner, poderia ver, ler aí do Wagner primeiro. Wagner Domingos Fernandes Gomes, graduado em Educação Física pela UFRJ, mestre em Ciência da Motricidade pela Universidade Castelo Branco, pós-graduado em Treinamento Desportivo pela UFRJ e em Tecnologia Educacional pela UERJ, delegado adjunto da FIEPS, Rio de Janeiro, e produtor executivo da empresa Brasil de Comunicação, cursando Faculdade de Marketing na Universidade Estácio de Sá. Uma salva de palmas para o Wagner Domingos Fernandes Gomes. Valfrido José Amaral, graduado em Educação Física pela Escola de Educação Física do Paraná, pós-graduado em Técnicas Desportivas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Lecionou em escolas públicas e particulares no Rio de Janeiro. Atuou como coordenador administrativo do CONFEF durante muitos anos. Uma salva de palmas para Valfrido José Amaral.
Seguimos a posse. Convido Bruno de Castro Souza, doutor em Educação Física pela UFRJ, docente da Universidade Castelo Branco e diretor do Colégio Santa Mônica. Uma salva de palmas para Bruno de Castro Souza. Boa tarde a todos. Uma honra, um prazer estar aqui, participando desse momento importante para a história do esporte no Rio de Janeiro, da educação física. Bem, fui incumbido aqui de ler a carta dos deveres dos panatletas. Honrar o lema de Ludwig Jundic e promover o ideal panatlético. 2. Respeitar as regras do clube de que me tornei membro. 3. Dar o meu melhor como voluntário para ajudar meu clube a alcançar seus objetivos pré-fixados. 4. Buscar a amizade de todos os panatletas, praticá-lo e ajudar os novos membros a se integrarem rapidamente à vida do clube. 5. Agir de modo que o esporte seja considerado e experimentado como um elemento da cultura de homens e povos. 6. Trabalhar permanentemente e em toda parte para a afirmação da ética esportiva baseada no fair play. Dizia já o professor Tubino. Fazer o meu melhor para garantir que uma educação esportiva saudável seja dada aos jovens da minha cidade, da minha região e do meu país. 8. Ser um exemplo no modo da prática esportiva. 9. Comportar-se como um esportista exemplar quando participo de uma competição. E, finalmente, 10. Ser um verdadeiro embaixador do esporte, entendido como um elemento de emancipação humana e lutar contra tudo que o degrada. Eu reforçarei meu compromisso participando regularmente de reuniões e eventos organizados pelo meu clube e por outros clubes internacionais do Panathon. Muito obrigado. Continuando assim a cerimônia, Ângelo Luiz de Souza Vargas, bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, graduado em Educação Física pela Universidade Gama Filho, mestrado em Educação Física pela UFRJ, doutorado em Ciência da Motricidade pela Universidade Técnica de Lisboa, pós-doutorado em Ciência de Desporto pela Universidade da Beira Interior, Portugal, e professor titular de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, UFRJ. Uma salva de palmas para Ângelo Luiz de Souza Vargas.
Caio Marcos Lames, graduado em Educação Física pelo Centro Universitário Moacir Schreder Bastos, mestre em Ciência da Motricidade pela Universidade Castelo Branco, pós-graduação em Educação Física Escolar, docente da pós-graduação em Psicopedagogia Institucional da Faculdade São Judas Tadeu, coordenador da Educação Física Escolar de Itaguaí. Uma salva de palmas para Caio Marcos Lames. Eduardo Silveira Neto, graduado em Educação Física pela UERJ, mestre em Ciência da Motricidade Humana, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, sócio e diretor da Rede Bodytech e coordenador do MBA em Gestão de Academias da Uniguaçu. Uma salva de palmas para Eduardo Silveira Neto. Hércules da Cruz Rubim, graduado em Educação Física pela Universidade Gama Filho, graduado em Fisioterapia pela Universidade Estácio de Sá, especialização em Fisiologia do Exercício e Avaliação Morfofuncional pela Universidade Gama Filho, doutorado em Ciências do Exercício e do Esporte pela UERJ, professor universitário e pesquisador. Uma salva de palmas para Hércules da Cruz Rubim. Vicente Antônio Perrota Neto, graduado em Educação Física pela Universidade Castelo Branco, professor da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, coordenador do Departamento Aquático do Campo Grande Atlético Clube, ex-atleta de natação e atuando como docente do ensino superior na zona oeste da cidade.
Uma salva de palmas para Vicente Antônio Perrota Neto. Convidamos a falar novamente o nosso presidente da Plano Internacional Distrito Brasil, o senhor Pedro Pereira de Souza. Bom, dando posse aí aos fundadores do Panato Internacional Clube Rio de Janeiro, eu passo a palavra para o representante, o Wagner, para que ele possa apresentar aí sua diretoria, que hoje nós temos uma assembleia eletiva de fundação e também de eleição e posse da nova diretoria do Clube do Rio de Janeiro. Então fica aqui a palavra para o Wagner. Presidente Wagner Domingos Fernandes Gomes, vice-presidente Valfrido José Amaral, secretário Bruno de Castro Souza, compondo o Conselho de Ética Ângelo Luiz de Souza Vargas, Cláudio Gonçalves Peixoto, Hércules da Cruz Rubini. Na tesouraria nós temos Eduardo Silveira Neto, Tiago Pereira Rigoto de Oliveira, Vicente Antônio Perrota Neto, e os demais membros que compõem Caio Marcos Lame Silva, Selby Rodrigues Vieira dos Santos, Lamartine Pereira da Costa, Sérgio Curtis Sartori. Esses são os que são os fundadores do Clube Rio de Janeiro, da Panatum Rio de Janeiro. Olha, eu só queria também ressaltar aí para os sócios do Panatum, que depois a gente precisa, assim, os Rotaries são representados por a parte comercial, né? E o Panatum são representados por modalidades. Então, nós temos gente que vai estar representando a natação, a educação física, o direito esportivo, a medicina esportiva, a administração esportiva, a literatura esportiva, além das modalidades, que é o basquete, o vôlei, a natação, o atletismo, o tiro e as diversas. Dentro do bojo do Panatum Internacional, são 89 representatividades. E cada um de vocês, quando encaminhado também lá para agora para o Panatum Internacional, tem que encaminhar a modalidade que cada um vai representar também aqui dentro do clube. Eu gostaria também de ressaltar para os integrantes do Panatum que às vezes há uma dificuldade assim do entendimento. É importante as reuniões mensais. Agora existe, cada clube tem sua peculiaridade. O Panatum Sorocaba tem, por conveniência, todo mês homenagear um destaque que acontece na cidade, a gente fazer essa reunião. Já é um clube que tem assim um grupo maior de participantes. Diferente de um clube como o Panatum Clube de Recife, que tem aí também quase 50 anos, e eles são constituídos de uma elite. Eu diria assim, uma elite assim, são formados de 15 membros.
E aí só entra outro quando morre alguém, ou sai, ou fica doente, ou deixa de conseguir frequentar. As reuniões, existem clubes que até fazem reuniões bimestrais, outros clubes, reuniões mensais. Recife, eles fazem um almoço na última sexta-feira no Clube dos Oficiais. E ali eles tocam ideias e desenvolvem algumas ações junto com a governadora do Pernambuco, que tem muita gente que ou é atleta olímpico, ou dirigente olímpico, ou árbitro olímpico, então são uma elite que eles trabalham em cima disso. A gente vê que o Panato do Rio de Janeiro é um clube formado pela elite também, que pode ser desenvolvido, pode ser criado dentro desses aspectos, esses encontros, e a forma como vai desenvolver. Ribeirão Preto, depois o Coronel Correia, pode dizer como eles também normalmente desenvolvem as suas atividades dentro do município e até na região. Existem alguns clubes, que é o caso do Panaton Clube de Jaú, que a gente chama como um Panato acadêmico. Porque em 2016 nós tivemos uma assembleia do Panato Internacional em Antuérpia, na Bélgica. E lá o Panato da Antuérpia é um Panato criado dentro da universidade. Então, é um clube dentro da universidade, que desenvolve uma série de atividades. E o Panato de Jaú são todos professores da Faculdade de Educação Física de Jaú, e aí são poucos esportistas, diferente que a gente tem, por exemplo, Sorocaba, o Paraná, que foi jogador da seleção brasileira do São Paulo, disputou Copa do Mundo de 66. São Paulo, como tem aí o Ademar Ferreira da Silva, o Gilmar dos Santos Neves, que chegou a ser presidente do Panato de São Paulo, e de outros clubes. Juiz de Fora também, que sempre tem uma elite também trabalhando pelo esporte. Mas são peculiaridades que vocês podem depois, aí o Wagner, dentro da diretoria, definir como vão ser desenvolvidas essas atividades que são feitas aí diante da comunidade. Palestra com troféus Fair Play, com trabalhos sociais, aí lógico que aí fala, por isso que a gente fala da regularização da ata e a busca de recursos, porque tudo precisa, ou você tem um grande parceiro, ou você tem recurso, e para isso você tem, porque é um clube de voluntários, não é todo mundo que vai ter que bancar todos os eventos. A gente vai em busca de patrocínio, de emendas, de tudo, para desenvolver esse trabalho, que aí a gente procura repercutir no mundo inteiro. Entre os 287 clubes que tem aí em 24 países, que são, dentro dos seus boletins, esse desenvolvimento. E o Brasil sempre teve destaque no desenvolvimento das atividades feitas no mundo inteiro. Os clubes brasileiros são muito ativos e a gente percebe, porque, lógico, também na Itália, dentro desses 287 clubes, 162 são na Itália. É um clube que nasceu na Itália e tem a maioria ali. Depois vem a Suíça, que tem quase mais de 30 clubes. O Brasil chegou a ser a segunda força, com mais de 30 clubes também no início, mas muitos não conseguiram sobreviver, e principalmente na pandemia também nós acabamos perdendo aí uma meia dúzia de clubes, e a gente sabe dessa dificuldade. Mas também uma coisa que a gente está procurando trabalhar no Distrito Brasil, que eu vi quando nós tivemos um evento em Malpensa, na Itália. E aí o Malpensa eu achei que era uma cidade, dentro da minha ignorância. E Malpensa é o aeroporto de Milão. Quer dizer, e ali, Legnano, várias cidades, são 4 cidades que formam um clube Malpensa. Quer dizer, que é o nome do aeroporto lá de Milão. E a gente está trabalhando aí para um próximo clube, que é o Panaton Clube lá da Baixada Santista, que Santos teve um clube muito forte, com o professor Euni, que era um professor universitário, um esportista, e sempre teve embasado na figura dele. Infelizmente, quando ele faleceu, o clube foi e se deteriorou. Então, a gente também tem que ter essa habilidade de não jogar tudo nas costas da gente, e se a gente falta, acaba.
Jundiaí aconteceu isso. Era o professor Hélio Mafia, era a pessoa que carregava o piano com o Panato de Jundiaí. Quando ele ficou doente, faleceu, também o Panato acabou não tendo a continuidade. Então, essa também é uma estratégia que a gente tem que procurar fazer esse trabalho para a cidade na mão. É duro, a gente sabe que a dificuldade de todo mundo tá trabalhando, mas cada um pode fazer um pouquinho e ter essa sequência aí. Então, diante dessa posse aqui de fundação e também da diretoria, só posso desejar aí sucesso para todos vocês. E aí a gente passa a palavra para o presidente do PAN Internacional Clube Rio de Janeiro e depois a gente abre a palavra aqui também para a mesa, se alguém quiser fazer uso dela. Muito obrigado, Pedro. Bom, pessoal, eu quero dizer para o Pedro o seguinte: nós temos vários ex-atletas aqui, cada um representando. Nós temos gente da luta, da natação, do basquete, do voleibol, do desporto escolar, do direito esportivo. Então, temos gente, representantes do Comitê Olímpico Internacional, junto do grupo. Nós temos um leque bastante grande de possibilidades. Mas eu quero iniciar agradecendo, primeiramente, a pessoa a quem falei primeiro sobre a tentativa de implantar o Panato no Rio de Janeiro. Quando expliquei o que era, ela me disse: o que você está esperando? Já devia ter feito. E a partir daí sempre me incentivou e me ajudou sem medir esforços. Estou falando da minha esposa, amiga e parceira, Cléia Brito, que está ali. Agradeço também ao meu filho, Guilherme Portugal, aqui presente, que me ajudou com várias ideias para a organização desse evento. Agora, a primeira pessoa realmente já foi até declinada pelo Pedro, que eu perguntei sobre o Panatlon. Na época, a gente estava como conselheiro do Conselho Federal de Educação Física, na Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional. Numa viagem, eu perguntei para o George, os estilianos, ele tem uma ligação muito forte com o atletismo também, né? O que era o Panatlon? Eu ouvia falar no Panatlon, via ele envolvido com isso, e ele me explicou. E eu me encantei com a ideia. E a partir daí, eu falei para ele: olha, eu vou tentar implantar no Rio de Janeiro. Não sei como, mas vou começar a mexer com isso. Então, agradeço muito ao Jorge, leve o nosso abraço a ele, por ter nos ajudado. Inclusive, ele é presidente do PANA de São Paulo, que está nos apadrinhando no dia de hoje. Então, muito obrigado ao PANA de São Paulo. Eu falo isso porque nós estamos gravando esse evento e depois será disponibilizado no YouTube do PANA no Brasil. O Pedro também foi muito importante para a gente poder. Ele fez todo esse meio de campo, todo o contato internacional. Eu tenho que agradecer também a todos que mandaram de vários lugares do mundo saudações para a implantação do Panato aqui. Muito obrigado a todos que enviaram suas mensagens. Muito gratificante ser acolhido, todos nós, do jeito que fomos no Panato Internacional. E é com imensa honra e gratidão e responsabilidade que hoje eu assumo a presidência dessa estimada instituição, mas com a parceria de todos os membros. Eles foram importantíssimos para a implantação disso. No ano passado, eu conversei com cada um sobre a ideia, fizemos uma reunião, fizemos até uma ata de intenção para a criação do Panatlon. Então, sem esses parceiros, amigos, são pessoas que eu confio muito e que me ladeiam há muitos anos na labuta da educação física nesse país. Então, muito obrigado pela confiança de vocês. Sem isso, seria impossível. E o Panatlon é mais do que um clube. É um símbolo de valores da ética e da promoção do esporte como ferramenta de união e transformação social. Nosso compromisso com o fair play, com a inclusão e com o respeito às diferenças é que nos distingue e nos torna uma referência na sociedade como um todo. A partir de hoje, assumo o compromisso de trabalhar
intensamente para fortalecer ainda mais o nosso clube. Quero ouvir cada um de vocês, integrar ideias e fomentar ações que ampliem nossa presença e impacto, tanto no cenário esportivo quanto na vida das comunidades que poderemos atender. Acredito que unidos poderemos superar qualquer desafio e avançar em nossa missão. Que possamos inovar, preservar nossos valores e continuar a inspirar através do exemplo. Temos uma série de palestras a serem apresentadas por nossos membros, que vão abordar o esporte e a cultura, a violência no esporte, o fair play e o doping, o direito esportivo e suas vertentes, parâmetros biomecânicos para a prescrição do treinamento esportivo e algumas boas surpresas ainda estão por vir. Aproveito também para agradecer ao Conselho Federal de Educação Física, que possibilitou essa tarde agradável nossa aqui, cedendo o espaço, e a boa parte da nossa infraestrutura foi concedida pelo Conselho Federal de Educação Física. Temos aqui também o fotógrafo que é o responsável pela revista do Conselho Federal, faz todo o trabalho de finalização, que está aqui gentilmente fotografando o nosso evento, então eu tenho que agradecer muito por tudo isso. E termino com uma frase que reflete a essência do esporte e do panatlon. O verdadeiro espírito esportivo não está em vencer, mas em competir com dignidade e respeito. Que esse seja nosso lema e nossa inspiração. Muito obrigado a todos. Conto com o apoio e a dedicação de cada um para juntos construirmos um futuro ainda mais brilhante para o Panatlon Internacional Clube Rio de Janeiro. Vamos em frente com garra e paixão. Obrigado. Uma salva de palmas. Discurso final, emocionado, repleto de muita coragem e sucesso. A palavra está franqueada para quem quiser se pronunciar. Pouco, quando eu conversava com os representantes de Juiz de Fora, eu dizia que eu sou um camarada de muita sorte, tanta sorte que o Henrique Nicolini, que é tudo isso que vocês ouviram falar aqui, o pai do Panatlon no Brasil, que virou meu pai. Tudo que ele foi no Panatlon, desde presidente de clube, distrito, na época era governador, depois presidente, conselheiro, e até o final lá no topo da internacionalidade, quando o escrutínio elege o presidente e os conselheiros, a eleição é feita em separado. Na primeira reunião que o presidente eleito faz com os conselheiros, ele designa um dos conselheiros para ser o vice-presidente. O vice-presidente não é votado. É o presidente eleito que escolhe dentre os. Muito bem. O Nicolini foi até isso. E me fez ser isso também. De vez em quando alguém anuncia, eu falo, meu Deus do céu, que coisa bacana. Queria dizer que eu já fiz 18 anos há um tempinho atrás, aí já chamo o urubu de meu louro de vez em quando, mas hoje eu me senti renovado aqui, com as propostas, com a sua vibração, com a vibração da sua família, da nossa condutora ali no microfone. Enfim, é um retorno a uma experiência, a uma vivência que faz bem para a alma. Então, eu quero desejar ao clube que nós já tentamos uma vez, não conseguimos, mas agora já sabemos que vai acontecer e vai ser forte, tenha todo o sucesso do mundo. O Rio de Janeiro merece isso. O Brasil merece que o Rio de Janeiro tenha, no nível de São Paulo, e até como velha CAP, a liderança. Eu
gostaria de lançar isso como um estímulo e como um desafio. Não adianta a vibração do presidente se todo esse currículo que foi apresentado aqui na equipe, que é sensacional, não estiver unido ao redor, cada um com o seu ânimo, para quando alguém começar, a gente puxa lá, vem junto. Desejo todo o sucesso do mundo a todos. Uma salva de palmas. Depois nós gostaríamos de tirar uma foto com todo mundo aqui, que é para marcar a fundação do Panato Rio de Janeiro. Então, falando em nome dos panatletas de Juiz de Fora, que já são veteranos no movimento, nós estamos com 48 anos, vamos fazer o cinquentenário daqui a 2 anos, e vamos ter uma agenda comemorativa e vamos contar com a parceria do Rio de Janeiro, que é o nosso irmão mais próximo agora. Nós sempre ficamos meio longe dos pânatos do Brasil. Um está em Recife, outro era Rio Grande do Sul, já teve Manaus. Mas assim como na Itália tá tudo, na Europa está tudo na Itália, aqui no Brasil estava tudo em São Paulo e alguns gatos pingados espalhados. Mas muito bom o Panato do Rio de Janeiro, e para nós é um orgulho muito grande, não só pelo que o próprio Coronel Correia falou, o corpo de uma qualidade imensa, e a cidade do Rio de Janeiro, que por si só já nos dá um orgulho muito grande de estar participando desse processo. Desejo a vocês muita sorte, muita alegria nessa atuação, que tem que ser isso mesmo, gente. Voluntariado é isso. A gente tem que ir lá, de repente, chegar no dia da semana, no dia da reunião, a gente está cansado, está querendo ficar com a esposa em casa e tudo mais, mas não, vamos dar mais um pouquinho, vamos lá na reunião, vamos discutir, vamos passar toda a nossa experiência para esse movimento. Então, um prazer estar com vocês agora nesse movimento. Muito obrigado. Já fui convidado ontem para participar de uma reunião em Juiz de Fora. O presidente me convidou. É sua agenda, viu, Wagner? Mas tem um desafio, viu, Wagner, para vocês, lógico que dentro da possibilidade, mas até minha esposa falou assim, mas eu vou ter que ir lá? Eu falei, lógico, você é mais do que panatleta, né, a Maísa? Ela falou, mas não tem nenhuma mulher. Eu falei, é verdade, eu também percebi. Então, é importante a participação feminina também de mulheres. Sorocaba, a gente tem 55 sócios, nós temos quase umas 20 mulheres participando, principalmente aquela geração do basquete feminino da seleção de 1950, 60, tem um grupo grande participando também, e novas também, como profissionais de educação física, que participam também do lado de Sorocaba. Então, também é um desafio aí para o Rio de Janeiro. Já estamos trabalhando nisso. Não foi falta de alguns convites, mas, como você sabe, é difícil. Às vezes as pessoas têm muito compromisso e tal. E o primeiro puxão de orelha que eu levei já foi em casa. Então você não precisa ficar preocupado. Inclusive, ela hoje já falou assim, ó, depois da posse você é a primeira associada do Panato do Rio de Janeiro. Então, fique tranquilo que nós vamos agregar, logicamente, as mulheres aqui, que serão muito bem-vindas, né? Que, inicialmente, para criar isso, eu precisava de pessoas que eu tivesse trabalhado muito próximo, que eu pudesse confiar plenamente, porque existe muita espuma no chope, às vezes, como a gente diz. Pessoas que dizem que estarão. Esses eu tenho certeza que estarão comigo. Eu não tenho dúvida alguma. São pessoas sérias, comprometidas e que já mostraram todo o seu empenho no desenvolvimento da educação física no nosso estado e no nosso país. Você estava falando de... Nós temos... estava falando de rádio, né? Eu também sou radialista. Eu tenho 40 anos de rádio. Eu faço um programa de ginástica pelo rádio que em julho desse ano faz 40 anos no ar, pela Rádio MEC do Rio de Janeiro.
Então, a gente está cuidando de, temos também um representante para a comunicação esportiva ligados aqui. A gente procurou cercar de todos os lados, mas não tenha dúvida que as mulheres serão muito bem-vindas e estarão agregadas, logicamente, ao plano do Rio de Janeiro. Perfeito. Então vamos para o encerramento, né? Agradecendo a presença de todos, fazendo uma foto oficial aí. Ah, só um lembrete aqui. O público que queria estar presente ele falou, gente, olha, Pedrinho, eu quero ser o padrinho do Valfrido, do Ângelo Vargas, porque sempre tem a indicação de um padrinho aqui. No termo de posse vai o nome do padrinho também aqui, responsável. Mas infelizmente ele teve um procedimento cirúrgico e aí ele acabou sem condições de vir para cá. Que vinha ele, a Solange, que é lá também participa do Conselho Federal e é lá da Delegacia de Esporte de Sorocaba e o Paraná também era para ver. Mas então fica essa justificativa aí. Com isso, passo a palavra para a nossa mestre de cerimônia, a Bruna, agradecendo também pela sua Obrigada. Eu, como participação. professora de educação física, estou muito lisonjeada, honrada de estar aqui com vocês. Encerramos agora a cerimônia de posse do Panatlon Internacional Clube Rio de Janeiro. Agradecemos a presença de todos vocês. Tenham um bom retorno e venham todos para a foto oficial do evento aqui com a gente. Muito obrigada. Ó, vamos fazer aqui, ó, Jorge, para cá também, Jorge Stenribo, todo mundo aqui, pessoal. Vai lá, todas as mulheres também, a Cléia, toda. Não, vamos ficar aqui em pé, um grupo aqui e um grupo embaixo. Aí deu certo, né? Isso. Ô, Igor, se puder desligar para a gente aqui o.